iniciada agora, primeiro ano, filosofia, somente unidade de Cariacica, porque hoje, devido ao nosso calendário, é feriado nas unidades de Serra e Guarapari. Mas se porventura tiver algum aluno dessas unidades, né, assistindo a aula aqui com a gente, sintam-se abraçados, fiquem à vontade, né, até para não ter que assistir a gravação depois, é bom que já adianta o ladinho de vocês, tá? Hoje, então, primeiro ano, nós vamos iniciar um novo conteúdo dentro de filosofia, já caminhando aí, vamos falar dessa forma, quase para um encerramento da nossa apostila número 1. Na verdade, para a gente poder encerrar essa apostila 1, está faltando aí basicamente 2 conteúdos, né? Que é a gente falar de helenismo, que é o conteúdo da aula de hoje, e também falta a gente falar um pouquinho sobre filosofia medieval, e dessa maneira nós encerramos, então, a nossa apostila 1, perfeito? Para quem está com a apostila aí em mãos, peço, por favor, para poder estar fazendo o devido acompanhamento, tá? Para organizar a vidinha de vocês, deixa eu só falar em que página, ou melhor, a partir de que página que nós iremos estar trabalhando a partir da aula de hoje. Só um minutinho para poder estar localizando aqui na minha apostila. A partir da página 58. Perfeito, galera? Então, quem gosta de fazer o acompanhamento aí pela apostila, a gente vai estar estudando a partir da página 58, tá? No tópico As Éticas Helenísticas, perfeito? Aí, em As Éticas Helenísticas, nós temos, na verdade, 3 teorias que serão estudadas aí na apostila de vocês: ceticismo, epicurismo e estoicismo. Só que a nível de vestibular, a nível de ensino médio, nós estudamos 4 tipos de éticas helenísticas e não apenas 3, beleza? Então, além dessas 3 aí assinaladas na apostila de vocês, na página 58, nós iremos estar estudando também uma 4ª teoria, que é chamada de cinismo, que inclusive vai estar aqui no slide para vocês, a qualquer momento que vocês quiserem, né? Estar resgatando a gravação dessa aula ou resgatando os slides também. Depois eu faço aquela conferência lá no blog para poder verificar se eu já lancei esses slides lá. Aí vocês poderão ter acesso a qualquer momento, perfeito? Galera, então, começando então as nossas anotações, as nossas explicações, peço por gentileza que vocês peguem um caderno de vocês, né? Ou da maneira que vocês acharem melhor também, na apostila, não tem problema, para vocês poderem entender melhor o que é esse momento que a gente vai estar estudando em filosofia. Porque até agora, o que a gente fez? A gente está estudando do ponto de vista histórico, como que se deu o processo de transformação do conhecimento, como que se deu o processo em relação à explicação da realidade. Lá em fevereiro, ainda nas nossas aulas presenciais, nós falamos sobre a questão da mitologia, falamos sobre como a filosofia surgiu, quais as características do conhecimento filosófico, e somente a partir daí que nós fomos, né, estudando, que a gente foi aprofundando os chamados filósofos, né, os teóricos do conhecimento da história da filosofia, e a gente tem feito isso do ponto de vista histórico. Começamos lá pelos pré-socráticos, né? Heráclito, Parmênides, Tales, Pitágoras. Passamos pelo período socrático, falando a respeito dos sofistas, de Sócrates e Platão. Passamos pelo período sistemático, ao qual, né, acaba se tornando destaque pelas ideias de Aristóteles, que acaba rompendo, né, com aquela perspectiva de mundo sensível e mundo inteligível de Platão, e a gente chega agora no chamado último período da filosofia antiga. Esse último período da filosofia antiga, que é o chamado helenismo, ele vai anteceder, na verdade, aí, a Idade Média. Em termos históricos, é o que vem antes, né, do processo de
difusão do cristianismo, é o que vem antes do processo aí, digamos, daquele controle da Igreja Católica que se dá através, né, daquele processo que vocês sabem muito bem das aulas de história, né, que entra muito mais numa perspectiva histórica. Eu vou me atentando somente aos fatos, o quê? De aquisição, de transformação de ideias, de transformação de pensamento. Então, dentro desse período do helenismo, o que é importante a gente saber em termos de história, em termos de contexto histórico? Até então, a gente estudava uma Grécia que era basicamente dividida em cidades-estado, né? Em termos de evolução política, né, que vocês estudaram tanto em história quanto comigo em filosofia, em termos de evolução política, a cidade-estado mais importante foi o quê? Atenas. Foi o chamado berço da democracia, é o berço, né, das chamadas discussões políticas. Então, os atenienses se sentiam o quê? Muito orgulhosos em serem chamados de cidadãos. Em Atenas, né, diferentemente dos nossos tempos atuais, era cidadão somente aquele que atendesse a alguns requisitos básicos, né? Sendo homem, filho de pai e mãe ateniense, acima de 18 anos. Tem algumas fontes históricas que trazem a cidade de 21 anos também. Então, não bastava, na verdade, você nascer naquele território para ser chamado de cidadão. Você deveria ter alguns requisitos que, na verdade, acabava te transformando, né, digamos assim, um certo status. Eu sou cidadão ateniense, eu tenho o privilégio de participar da tomada de decisões. Só que começou a haver um período de invasões macedônicas muito grande, né, em todo o mundo grego, né? Na verdade, não somente no mundo grego, se a gente for parar para poder analisar em termos de mapa, foi até o mais extremo oriente do mundo. E essas invasões macedônicas, né, elas tiveram como autor um grande estrategista, um grande conquistador chamado Alexandre o Grande, né? O nome dele era Alexandre Magno, né? Mas devido à sua fama de conquistador, de um grande estrategista militar, ele ficou também popularmente conhecido por essa expressão, Alexandre o Grande. E com essas conquistas, né, na verdade, com esse processo de domínio do Império Alexandrino dentro do ambiente grego, algumas coisas vão começar a serem o quê? Modificadas. Porque agora você não tinha mais uma democracia, pensando em Atenas, né? Você agora vai ter um império, você agora vai ter um processo, digamos assim, de apagar determinadas fronteiras e todo mundo vai pertencer ao mesmo território, que é o território de Alexandre, conquistador. E com isso, alguns impactos vão gerar, na verdade, na vida do cidadão grego, né? O primeiro desses impactos, na verdade, é que não vai existir mais o ideal de cidade-estado. Agora vai ser simplesmente o quê? Um território. Não vai mais existir, digamos assim, aquele privilégio de ser considerado cidadão. Não, independente se você é ou não ateniense, você é uma pessoa, você é um ser humano como todo mundo. Não existe mais essa política de privilégio, porque agora eu, o imperador, eu passarei a estar ditando as regras do jogo. Ponto final. Então, a partir desse processo, né, que as cidades-estado gregas, elas passam a deixar de existir, isso deixa a vida, né, na verdade, do ex-cidadão grego muito confusa, muito perturbada. Imagine se, por exemplo, né, a Laila, né, hoje ela tem toda a sua regrinha, toda a sua rotina daquilo que ela deve fazer. A partir de amanhã, vem alguém, invade, na verdade, o nosso mundinho da nossa rotina e fala que a partir daquele momento você não vai mais poder seguir aquilo ali. É bastante comum esse sentimento de insegurança, é bastante comum esse sentimento de confusão, o quê? Porque é, na verdade, um novo mundo, é uma transformação que você vai estar agora, né, seguindo outras normas de um alguém que você não conhece. E esse alguém que você não conhecia era Alexandre o Grande. Só que por mais que o Alexandre, na verdade, ele tenha feito, né, esse processo de anular, de dissolver
as cidades-estado gregas, por um outro lado, houveram algumas consequências positivas para esse império de Alexandre, né? Quando Alexandre ele passou a conhecer a Grécia, principalmente todo o seu esplendor, né, intelectual, em termos daquilo que os filósofos já haviam descoberto, já haviam publicado, ele achou isso muito bacana. E ele achou que era um pecado, na verdade, que era um erro, aquele conhecimento ficar restrito a poucas pessoas. Então, Alexandre ele passa a pegar tudo de interessante daquilo que ele havia pego na cultura grega e levar para outros pontos do mundo, e levar para outros pontos aí do planeta. Então, é por isso que eu coloco para vocês aí no segundo tópico do slide, que houve um momento que de hibridismo cultural. O que é hibridismo cultural? Lembra da palavra, né? Do português mesmo. Híbrido é aquilo que é misturado. Eu tenho várias partes, eu tenho várias coisas em uma, né, mesma situação. Então, quando se fala em hibridismo cultural, eu estou falando que vai haver uma mistura da cultura oriental com a cultura grega, ou seja, vai ser um grande o quê? Caldeirão cultural. Vai ser uma grande diversidade cultural que vai ser o quê? Levada em consideração. E já que o Alexandre o Grande, né, o grande conquistador, ele foi responsável por esse processo de mistura, por esse processo de difusão cultural, na visão dele não deveria existir fronteiras entre um território e outro. É daí que vem o ideal que o Alexandre passa a chamar de cosmopolitismo. O que é cosmopolitismo? Não existe somente um cidadão local, não existe somente o cidadão brasileiro, existe o cidadão, existe o sujeito do mundo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar nessa expressão, cosmopolitismo ou cosmopolita, está fazendo referência a uma perspectiva global, ser cidadão no mundo, sair do seu mundinho particular e ter uma perspectiva muito mais o quê? Global, ter uma perspectiva muito mais geral. Então, daí, na verdade, a gente percebe como que se deu essas consequências, né, do Império Alexandrino. Tivemos tanto consequências positivas quanto negativas na visão dos gregos, que eu gostaria que, por gentileza, vocês fizessem uma anotação no caderno de vocês ou na própria apostila também, né? Aí na página 58, lá embaixo, a gente tem um espacinho em branco. Ou para quem quiser colocar um post-it aí em cima da página, pode colocar também, para a gente poder fazer uma anotação de abertura dessa conversinha que nós tivemos até o presente momento. Quando vocês estiverem ok, fala para mim aqui no chat, por gentileza, que aí a gente começa, para vocês poderem anotar. Fechado? Quando vocês estiverem ok, só falar para mim. Caramba, a Laila já é assim, ó. Você fala, ela vai, pá, tô ok. Isabelle também, rapaz, vocês já estão, ó, no 220, hein? Caramba! Beleza, beleza? Vamos lá então, meus queridos. Na anotação, vocês podem colocar da seguinte maneira, tá? Quem vai fazer a anotação no caderno, por gentileza, não se esqueça de colocar o título do nosso conteúdo, tá? O título do nosso conteúdo são as éticas helenísticas ou filosofia helenística. É a mesma coisa, beleza? Aí a anotação que vocês irão fazer, por gentileza, é a seguinte, tá? Vamos lá, vou começar. O período helenístico com H, hein? O período helenístico foi marcado pelo processo
de conquistas territoriais, através de Alexandre o Grande. Através de Alexandre o Grande. Ponto na mesma linha. Repetindo até o momento. O período helenístico foi marcado pelo processo de conquistas territoriais através de Alexandre o Grande. Ponto na mesma linha. Tal contexto histórico, gerou algumas consequências. Como, por exemplo, dois pontos. Tal contexto histórico gerou algumas consequências, como, por exemplo, dois pontos. Anulação do status. Status é esse mudo, hein? Anulação do status de cidadão grego, bem como o processo de difusão cultural, buscando dessa forma, tá acabando, hein? Buscando dessa forma eliminar as fronteiras entre os povos. Ponto final. Buscando dessa forma eliminar as fronteiras entre os povos. Ponto final. Então, a anotação ficou da seguinte maneira. O período helenístico foi marcado pelo processo de conquistas territoriais através de Alexandre o Grande. Tal contexto histórico gerou algumas consequências, como, por exemplo, a anulação do status de cidadão grego, bem como o processo de difusão cultural, buscando dessa forma eliminar a fronteira entre os povos, beleza? Sempre quando eu dou essa aula, galera, eu costumo fazer uma ponte, costumo fazer uma ligação entre uma propaganda que volta e meia aparece na televisão, que com certeza vocês já devem ter visto, né? É uma propaganda que fala a respeito dos chamados refugiados, uma propaganda que passa aqui no Brasil mesmo, onde vários refugiados, eles começam a cantar, né? O meu país é a terra, o meu país somos todos nós. Não sei se vocês já viram essa propaganda, mas quando aqueles refugiados falam isso, o meu país é a terra, o meu país somos todos nós, eles estão resgatando diretamente qual que era a intenção de Alexandre o Grande. A intenção dele era justamente falar isso, cara, né?
O que dá o seu sentimento de pertencimento é o lugar que você está, é terra, é território, da mesma forma, né? Então, para que, na verdade, ficar nesse processo de, olha, eu pertenço a esse território, então daqui para cá você não pode mais vir porque isso é meu. Não. Então, por um lado, o Alexandre ele já contribui, na verdade, para essa perspectiva, digamos assim, muito mais humanitária em relação ao sentimento de pertencimento. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Tá dando para poder acompanhar a linha de raciocínio? Se não estiver dando, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade aí pelo chat, beleza? Então, já que nós falamos a respeito dessas consequências, né, do processo de conquistas, né, militares por parte do Alexandre o Grande, eu vou pedir para vocês se atentarem para a primeira consequência que eu falei para vocês: anulação do status de cidadão grego, que é justamente a partir dessa consequência aqui que as chamadas éticas helenísticas vão estar se desenvolvendo. Lembra que eu falei lá no início da aula, falei bem assim, né? Olha, né? A partir, então, do processo de conquista de Alexandre o Grande, não vai haver mais cidade-estado. Então, se não tem mais cidade-estado, todo aquele processo, em especial político, democrático, que havia sido construído em Atenas, não vai existir mais. Então, o sujeito ateniense, que antes era cidadão, ele vai se ver perdido, ele vai falar bem assim, meu, agora eu vou seguir quem? Eu vou seguir o quê? Até semana passada eu era cidadão. Agora vem um tal de Alexandre falar que, na verdade, né, eu não tenho nenhum tipo de privilégio, eu não tenho nenhum tipo de status, porque eu sou uma pessoa, porque eu sou um sujeito, assim como qualquer outro ser humano do mundo. Então, esse ex-cidadão grego, ele vai se ver perdido. Então, é justamente para poder estar tentando o quê? Reorientar a vida desse ex-cidadão grego que estava completamente perdido aí nesse Império de Alexandre, que vão surgir as chamadas éticas helenísticas, ou escolas filosóficas do helenismo. É a mesma coisa, ok? Quando se fala em ética ou escola filosófica helenística, quando você pega essa expressão aí, ó, escola filosófica, às vezes, né, por uma questão de hábito, a gente já acaba pensando bem assim, será que os gregos, né, os ex-cidadãos, eles começaram a fundar escolas, assim como Platão e Aristóteles fizeram? Não. Não é necessariamente escola, primeiro ano, no sentido físico, mas é escola no sentido o quê? De conjunto de ideias. Quando se fala em escola, aqui é no sentido de corrente de pensamentos, né? Talvez os pais de vocês já até usaram essa expressão, né? De falar bem assim, nossa, Pelé fez escola no futebol. Nossa, fulano fez escola na profissão dele. Quando a gente fala essa expressão que alguém está fazendo escola, significa que alguém o quê? Está deixando uma influência muito grande, devido ao conjunto das suas ideias. Então, fazer escola, quando a gente utiliza essa expressão no nosso dia a dia, é justamente isso. Significa que eu estou fazendo história. Significa que eu estou fazendo história também com as minhas ideias. Então, isso é o fazer escola. Perfeito? Então, essas escolas, essas éticas, né, helenísticas, essas éticas filosóficas que vão surgir, né, dentro do contexto do Império de Alexandre, vai ser justamente para poder tentar reorganizar a vida desse ex-cidadão. Só que essas escolas, essas tendências filosóficas, elas vão surgir, essas ideias vão estar surgindo para quê, professora? Para tentar resgatar, para poder reorientar novamente a vida do sujeito grego. Ou, em outras palavras, para poder tentar reorientar, para poder estar trazendo novamente a chamada paz de espírito. Essa expressão, paz de espírito, em grego, significa ataraxia, né?
Então, quando alguém estiver te perturbando, quando alguém estiver te irritando, você fala bem assim: me deixe em paz, estou buscando a minha ataraxia, você está me atrapalhando na busca pela minha ataraxia. A pessoa vai olhar para você e vai falar bem assim: meu, você está muito doido, velho, que é isso que você está falando? Aí a pessoa te deixa quieta, a pessoa te deixa em paz. Começa a falar difícil, que aí a pessoa vai começar a ficar com um monte de ponto de interrogação na cabeça dela. Assim que acontece. Então, dessa forma, então, essas 4 escolas, essas 4 correntes vão tentar resgatar novamente essa tranquilidade, vão tentar resgatar novamente, então, essa paz espiritual, essa expressão grega aí, a ataraxia da maneira que eu estou falando para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ou alguém tem alguma dúvida? Fala comigo aí no chat, por favor. Tá dando para acompanhar? Não tá dando? Tá rápido demais? Como é que tá? Fala para mim. Tranquilinho, gente? Belezinha, belezinha, tudo certo? Então tá bom, vou seguir. Qualquer coisa, tá? Me faz parar aí que a gente volta, não tem problema, tá? Então a gente vai começar agora conhecendo essas escolas filosóficas do helenismo, né? Conhecendo então que a apostila de vocês chama pelo nome de Éticas Helenísticas, né? Ah, professora, mas aí você está colocando escolas filosóficas. Na apostila aparece o quê? Éticas helenísticas. É a mesma coisa, gente. Só que aqui a gente precisa se lembrar o seguinte: quando a apostila faz referência a essa expressão aqui, ó, ética helenística. O que é ética? A ética está relacionada ao quê? A um código de comportamento. Código de comportamento. Engraçado que pelo fato de eu estar sem quadro há quase 4 meses, na hora que eu vou explicando a matéria para vocês, eu automaticamente vou rabiscando todo o meu caderno para fingir que eu estou fazendo o meu quadro, gente. Isso é abstinência de professor, tá? Eu estou com o meu caderno aqui todo rascunhado. Ô Senhor, socorro! Então, quando a apostila faz referência a éticas helenísticas, está falando justamente o quê? A um código de comportamento que as pessoas vão começar a criar, na tentativa de buscar, então, né, aquela tão conhecida, aquela tão falada, então, paz de espírito. E aqui eu vou estar começando por uma escola, por uma ética helenística, que não aparece na apostila de vocês. Então, qual que é a minha orientação? Minha orientação é que vocês façam essa ordenação no caderno. Depois que vocês fizeram a primeira anotação da aula, que vocês colocaram o título, tudo direitinho, vai lá e coloca bem assim, ó, do jeitinho que está aí, vai lá e coloca escolas helenísticas. Aí você vai começar a fazer a sua anotação. Coloca assim, ó, ponto 1, cinismo, beleza? Aí você anota, tudo bem? Lembrando que essa primeira escola filosófica ela é muito importante, principalmente em termos de Enem, volta e meia cai alguma questão disso aqui, então é importante que vocês saibam que muitas vezes a gente vai estar complementando algumas ideias, alguns assuntos que porventura não apareceram na apostila de vocês. Ah, professora, se é tão importante, por que não aparece na apostila? Por que às vezes vocês, professores, precisam complementar, né? O nosso sistema de ensino que a gente usa, ele é lá de BH, ele é lá de Belo Horizonte, né? É o Código de Ensino, o Sistema de Ensino Bernoulli. Então, pode ser, talvez, né, através da tradição de outros vestibulares, que não se cobre tanto, então se corte um conteúdo aqui ou um conteúdo ali, mas para a nossa tradição, que a gente é muito mais focada em Enem, nós sabemos muito bem que nós, enquanto professores, a gente não pode deixar de dar aquele conteúdo, devido à nossa tradição, beleza? Então, começando pela primeira escola do helenismo, ou primeira ética helenística, vamos começar pelo cinismo, ok? Essa expressão, cinismo, talvez vocês já ouviram ou já utilizaram no cotidiano de vocês, né? Às vezes alguém vai lá e fala bem assim, nossa, bicho, eu tenho um ranço daquela pessoa, aquela pessoa é uma cínica, cara, como que ninguém percebe?
Então, a gente acaba utilizando essa palavra cínico como alguém que é dissimulado, né? Cínico é aquela pessoa, na verdade, que ela sabe, na verdade, que ela está sendo meio que hipócrita, né? Vamos colocar dessa forma, né? Uma pessoa que faz deboche em cima daquilo que as outras fazem, ou seja, é o cínico em pessoa, né? Aquele que a gente acaba tendo ranço, né? Aí a gente acaba chamando de cínico. A professora tem a ver com isso? Vocês vão entender. Por que, na verdade, a gente trouxe essa expressão para o nosso cotidiano? Vocês vão entender a partir dessa historinha. Quem eram, na verdade, os seguidores dessa corrente de pensamentos? Quem eram os cínicos? Os cínicos eram um grupo de filósofos que, na verdade, eles se negavam a seguir as leis que eram criadas pelos políticos. Quem era o político, na verdade, aí que estava ordenando toda a sociedade era Alexandre o Grande. Então, os cínicos, eles sempre se posicionavam o quê? Contra as leis. Ué, professora, né? Você colocou aí, né? Anulação das convenções humanas, que significa que eles eram contra as leis. Então, significava que eles eram infratores? Significava que eles eram bandidos? Não necessariamente. A questão que acontece é que os filósofos cínicos acreditavam que era um grande absurdo as pessoas terem que seguir leis que elas não tiveram, na verdade, nem a possibilidade de opinar, nem a possibilidade de estar participando. Foram construções que foram feitas independentemente da vontade delas. Então, se eu não participei da construção daquela lei, por que eu devo seguir? Esse era o questionamento dos cínicos. Então, na visão deles, para que o ser humano tivesse paz de espírito, para que o ser humano ele tivesse tranquilidade, ele deveria seguir sempre o quê? A sua consciência. O ser humano deveria seguir sempre a sua intuição, porque muitas vezes as leis que são criadas é somente para poder tentar atender o quê? A uma pequena parcela de privilegiados, a uma pequena parcela da população. As leis não necessariamente vão estar refletindo as vontades coletivas, mas muitas vezes as leis elas podem estar atendendo somente o quê? Interesses privados. Então é por isso que eles preferiam ficar seguindo, viver na verdade, de acordo com a sua própria liberdade, de acordo com a sua própria vontade individual. A professora, mas esses filósofos eles eram, digamos assim, meio que sonhadores, né? Porque a gente sabe muito bem que, tendo lei, às vezes já fica uma bagunça para as pessoas seguirem, quem dirá não tendo lei, né? Aí vocês podem pensar o seguinte, aí vocês devem pensar, na verdade, o seguinte, né? Eles estão vivendo num momento histórico completamente do nosso, eles estão vivendo em tempos antes de Cristo, então eles tinham sim realmente essa visão romantizada, né? Que se o ser humano, na verdade, ele tivesse essa consciência que o meu direito termina quando começa o do outro, a gente poderia viver muito bem, a gente poderia viver em paz. Mas a história do mundo, a história da humanidade, né, nos mostra que, por mais que a intenção fosse boa desse grupo de filósofos, não iria o quê? Não iria funcionar. É só você pegar, por exemplo, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve o Holocausto, quando a gente teve nazismo. Estava existindo aí, na verdade, né, um sistema de leis essas que os cínicos já se posicionariam contra, e acaba, na verdade, acontecendo justamente aquilo que eles imaginavam, né, nesse processo. Nem sempre as leis vão refletir as vontades coletivas, nem sempre as leis elas serão o quê? Para poder gerar algo de bom na sociedade. Não dá certo. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente pensa no dia de hoje, a gente viver sem leis, a gente viver sem normas, né? O mundo ele viveria em um perfeito estado de caos. Então seria necessário, pensando nos nossos dias atuais, um equilíbrio, né, entre liberdade e leis. Ou melhor, será que tem como a gente fazer esse equilíbrio entre liberdade e leis? É a reflexão que fica, né, na verdade, para a gente poder estar se questionando. Mas cabendo destacar novamente que, para esse grupo de filósofos, né, a partir do momento que você
deixasse de seguir as leis que fossem criadas por outras pessoas, a partir desse momento iria acabar aquela relação de dominadores versus dominados. A partir daquele momento iria acabar, na verdade, uma relação de mando e desmando, uma ideia bonita, né? Uma ideia romantizada, mas que na prática a gente sabe muito bem que seria muito difícil, né? Aí a história que eu falei para vocês que está por trás da utilização dessa palavra cínico no nosso cotidiano, né? Do cínico ser uma pessoa hipócrita, do cínico ser uma pessoa sem caráter. Um dos maiores representantes dessa escola filosófica chamado cinismo foi um filósofo chamado Diógenes, beleza? O Diógenes é esse camaradinho que está aí no slide de vocês, né? Vivendo aí, digamos assim, na rua, com seus cachorros e tudo mais. O Diógenes, ele tinha uma filosofia bastante radical. Ele recusava, né, inclusive, o luxo. O Diógenes, ele recusava até mesmo a moradia fixa. Na visão dele, a gente deveria viver o quê? Um dia de cada vez, no dia que no lugar, vamos dizer assim, que a gente se considerasse mais acolhido. E o Diógenes, ele falava bem assim, que em diferentes momentos ele preferia viver com os animais. Em diferentes momentos era preferível viver com os cães do que viver com os seres humanos. Porque os cães, na visão de Diógenes, né, os animais de maneira geral, eles seriam muito mais compreensivos, seriam muito mais carinhosos do que muito ser humano, né? Os animais dariam muito mais carinho, dariam muito mais atenção do que pessoas de fato. Aí talvez, né, se vocês têm algum bichinho de estimação, seja cão, seja gato, talvez vocês podem até comprovar isso aí que o Diógenes esteja falando, né? Eu nunca tive bichinho de estimação, mas quem tem sempre fala comigo, né, que quando chega em casa, o cachorrinho às vezes vai lá e fica extremamente feliz na hora que você chega, fica ali querendo brincar com você, ou seja, é uma troca ali, na verdade, de carinho, uma troca de solidariedade. Basicamente isso que o Diógenes dizia, né? Aí, certa vez, o Alexandre, o Grande, ele começou a ficar muito incomodado com essas ideias que o Diógenes passou a disseminar na Grécia, né? Aí, um belo dia, o imperador Alexandre o Grande encontrou esse nosso filósofo, encontrou esse nosso Diógenes na rua, e ele estava, na verdade, ali sentado num determinado canto, tomando banho de sol, né? Uma expressão que a gente utiliza, tomando um solzinho, pegando a vitamina D e tal. Aí o Alexandre parou na frente do Diógenes e falou bem assim: Alexandre, por que que você vive nessa pobreza? Por que que você vive nessa miséria? Olha para mim, eu sou imperador do mundo. Eu posso dar a você o que você quiser. É só você me pedir. Você não precisa ficar nesse estado de penúria. Aí dizem os historiadores da história da filosofia, né, que nesse momento Diógenes virou para Alexandre e falou bem assim: eu posso te pedir qualquer coisa mesmo, Alexandre? Aí Alexandre: claro, Diógenes, eu sou imperador, eu tenho poder, eu tenho riquezas, pode pedir. Aí o Diógenes simplesmente fez esse gesto aqui, ó. Então saia da minha frente, porque você está atrapalhando o meu momento de tomar sol. Eu só quero que você faça isso. Saia da minha frente, porque você está me atrapalhando, né? Aí, a partir, então, dessa expressão, dessa resposta que o Diógenes ele deu a Alexandre, é daí que possivelmente vem essa expressão, né, do cínico, daquele que é meio que debochado, daquele que é meio que hipócrita, justamente devido a essa resposta que o Diógenes ele deu a Alexandre. E fechando a nossa aula de hoje, né, eu deixei aqui uma reflexão para vocês, que está aí embaixo no slide. A reflexão é o seguinte: o perseguidor de cenouras, né? Se vocês tiverem um tempinho, hoje à tarde, busca por esse vídeo no YouTube, O Perseguidor de Cenouras. Esse vídeo quem fez foi um grande teórico da atualidade, um grande estudioso, inclusive da área de filosofia também, chamado Clóvis de Barro. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Clóvis de Barros, beleza?
Mas, professora, o que esse camarada tem a ver com um perseguidor de cenouras e o que isso tem a ver com a nossa matéria? Brevemente, nesse vídeo dessa reflexão perseguidor de cenouras, o Clóvis de Barros, que é um dos grandes teóricos da atualidade, ele fala bem assim, que muitas vezes a gente acaba perseguindo sonhos que não são nossos, né? É como se fosse a cenoura, né? A gente sempre o quê? Tá ali, a metáfora da cenoura no caso. A gente sempre tá colhendo cenoura, colhendo cenoura, colhendo cenoura, mas aquilo ali não serve para gente. Aquilo ali serve para os outros, mas não serve para a gente. Então, muitas vezes a gente acaba indo em busca de sonhos que não são nossos, que não refletem a nossa liberdade, que não refletem a nossa vontade, que não refletem a nossa autonomia. Então, essa escola cínica nos faz pensar isso também. Já que o Diógenes era contra tudo aquilo, né, que colocasse em xeque a nossa liberdade, a gente pode parar para pensar isso hoje também. O que eu estou fazendo que coloca em xeque a minha vontade? O que eu estou fazendo hoje, né, que abafa a minha vontade, que abafa as minhas necessidades, como Laila, como Isabela, como Isabelle, como Thaís, o que eu já deixei de fazer que me agradava para poder estar agradando os outros? É uma reflexão que fica em relação a essa corrente cínica, né? Muito importante que esse teórico de tempos antes de Cristo já nos alertava. Então, dessa forma, a gente termina o nosso momento de filosofia. Espero que a reflexão tenha sido válida para a vidinha de vocês e daqui a pouco a gente volta em sociologia. Lembrando que lá na aula de sociologia, a gente vai fazer 30 minutinhos de aula para a gente poder fechar conteúdo, ok? E depois, os 20 minutos finais, nós vamos fazer de plantão de dúvidas para a prova. Tudo bem, o terceiro ano, estou adiantando vocês. Tudo bem, primeiro ano, tudo certinho? Deu para poder compreender? De boa, de boa? Certinho, certinho? Então tá bom, gente. Daqui a pouco, mais tarde, a gente tem outro encontro, tá? Mas não é um encontro com a Fátima Bernardes, é um encontro com a professora Letícia. Nossa, piada péssima. Péssima, péssima, péssima. Beijo para vocês. Até depois, tá? Beijinho. Tchauzinho para vocês. Vamos lá para outra aula. Tchauzinho. Valeu, gente. Obrigada.